Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar o InvestMax, um dos sites que me ajuda a tomar as minhas decisões de compra e venda aqui dos meus ativos. Ele tem uma série de informações para me ajudar na análise e eu vou compartilhar ele com você. Então vamos lá. Antes da gente começar, quem acompanha o canal, quem é parceiro, por favor, já clique em gostei. Se você for novo, você pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Então vamos para minha tela agora. Esse aqui é o InvestMax. Você consegue entrar nele escrevendo investmax.com.br e ele tem uma série de informações interessantes. Eu já até mostrei uma função dele em um vídeo lá atrás, que era o mapa das opções. Hoje a gente tem alguns sites que mostram quais opções estão sendo mais compradas, quais strikes estão sendo mais negociados. Isso ajuda a gente a ter noção como que as pessoas estão operando e a expectativa delas para o futuro. E o InvestMax, ele tem, além dessa função, ele tem várias outras e eu vou te mostrar aqui. A primeira função que eu vou te mostrar é essa daqui. Ele está aqui nesse menu de opções. É uma tabela das melhores opções para você fazer venda coberta. Ele usa o critério do seguinte: taxa. Qual que é a melhor taxa possível mensal? Ele pega a taxa da venda coberta, faz virar uma taxa mensal para você ter parâmetro de comparação. E daí ele vai em vários ativos diferentes. Então aqui, se você faz venda coberta e só se importa com a taxa, você não se importa com outras coisas, por exemplo, se a empresa é boa ou ruim, você não faz outro tipo de análise. Você quer fazer para ganhar taxa, pronto, acabou. Você pode usar isso aqui como referência e ganhar, por exemplo, uma taxa ao mês de 11% em uma venda coberta, que é uma operação tranquila, uma operação conservadora. E aí você pode ver, aqui é um pouco óbvio, né? Se a gente parar para pensar, as ações que pagam as melhores taxas são as que estão se movimentando mais atualmente, e isso para o mercado se mover muito significa risco. Então, por exemplo, Cash 3, que derreteu muito, está pagando uma taxa mensal de 14% numa venda coberta. Então fica a minha dica aqui: você tem essa ação, ela está lá te dando prejuízo, você fazer uma venda coberta já te ajuda a minimizar esse prejuízo aí, você já recupera 14% do seu investimento. Então aqui, por exemplo, B3SA, que é uma empresa contabilmente boa, uma empresa que dá lucro, né, a B3, a gente consegue aqui uma taxa ao mês aqui de 11,55. Então aqui é interessante, principalmente se você está em busca dessas taxas. Então como que você usa essa informação? Você pega o código da opção que você está vendo e vamos procurar no Home Broker. Vou abrir o Profit para você ver. Abri o Profit, encontrei, né, ela é uma opção da série A é janeiro, né, uma call de janeiro, abro aqui e procurei o código aqui. Para aparecer o código no Profit, vem código da ativo, exibir código A106, cliquei em vender, pus na porcentagem. Hoje o preço já não é o mesmo, né? Ele tem uma certa defasagem. Hoje o preço está saindo 0,76, que daria 6,95% de prêmio. Essa opção, quando ele puxou uma opção aqui com um prêmio aqui 1,12. Então se a gente tivesse conseguido aqui no preço que ele está puxando, seria 10% de prêmio. É um valor razoável, né? A gente tem que ver isso, né? A ação hoje está subindo 2%. Aqui você tem que lembrar que tem um certo delay para ele puxar todas essas informações, mas é interessante para você ter como base. Realmente B3 está pagando alguns prêmios interessantes. Se a gente pega um dia onde a volta um pouco mais alta, a volatilidade implícita, a gente consegue pegar um prêmio bacana. Aqui então a gente tem que mexer e procurar, brincar aqui para ver qual opção que está mais atualizada aqui, que está trazendo um preço legal para a gente. Mas de um modo geral serve para a gente ter um guia aqui para buscar boas taxas nessas operações, e ele tenta trazer isso nessa tabela. Vamos para a próxima ferramenta aqui do InvestMax. Outra função legal que a gente tem aqui em opções é o volume total de contratos e participantes para a opção de cada ativo. Por exemplo, aqui a gente consegue ver quais opções são mais líquidas, quais têm mais contratos abertos, quais ativos aqui está tendo mais negociações em opções. E a gente pode ver ó, aqui o total de contratos. A gente vai ter aqui em primeiro lugar Petrobras, em segundo lugar Cogna. Olha que louco o que fizeram. Uma empresa que não tem a história da Petro aqui sempre foi a mais negociada, tem uma certa visão internacional sobre Petrobras e tal. Por isso aqui tem essa quantidade gigante de contratos. E em segundo lugar tem Cogna. Em terceiro lugar está Magazine Luiza em quantidade de contratos totais de opções. Olha que interessante como que essas ações da moda ficam populares e muitas pessoas passam a operar opções. Depois a gente tem Bradesco, Via Varejo, Ambev, e aqui você consegue ver várias informações, né? O
total de contratos, a gente pode passar o mouse e ver o significado de cada uma das colunas. Então aqui a gente consegue ver a quantidade de pessoas compradas nas opções aqui em calls, quantidade de pessoal vendido. Qual que é a função dessa informação, comprados e vendidos? É para a gente saber aqui se as pessoas compradas, elas são mais fortes ou menos fortes, ou as vendidas, né? Porque quanto menor a quantidade de comprados perto dos vendidos, quer dizer que esses comprados têm mais dinheiro. Então existe esse truquezinho aqui em opções. E aqui também tem das opções de vendas, né, que são as puts, essa mesma relação que a gente pode procurar. Aqui tem uma relação geral de soma de calls e de puts, de lançadores. Então tem várias informações interessantes, o tipo de informação que geralmente a gente procura no mapa das opções lá, para procurar relações, buscar onde os grandes investidores estão mais voltados para cima, né, estão apostando mais para alta, ou quais ativos os grandes investidores estão apostando mais na queda, porque geralmente os grandes investidores são mais assertivos do que os pequenos. Então a gente costuma usar esse tipo de informação para analisar e buscar alguma vantagenzinha aí na nossa operação. Aqui a quantidade de strikes em aberto, em calls, quantidade de strikes abertos em opções de venda. Então é legal ver para a gente buscar também se o ativo tem ou não opção aberta ou não. Aqui a gente pode organizar, ó, por exemplo, a gente pode buscar que alguma das ações aqui com pouquíssima liquidez tem alguns strikes abertos e algumas das ações aqui que a gente nem realmente costuma imaginar que tem opções abertas e tem alguns strikes, não tem muitos, mas tem. Então é interessante essa informação, é um grande compilado aqui sobre o mercado de opções brasileiro. É interessante a gente dar uma mexida quando a gente está procurando aqui alguma informação específica. Aqui tem outra tabela com um tipo de informação parecido, são as ações com maiores volumes de negócio. Ele aqui está tentando bater mais em volume, né? Se a gente vir aqui, a gente vai achar volume financeiro, número de negócios, strike, volume em operação de compra, venda, quantidade de negócios em operação de compra e de venda, strikes e strikes de venda. É um outro resumo parecido com o anterior, já voltado mais para volume financeiro e não o número total de contratos. Também interessante quando a gente quer analisar algum ativo específico ou quando a gente quer ter um panorama geral do nosso mercado aqui. E a gente vê que em volume financeiro é muito diferente da quantidade total de contratos. Olha aqui que engraçado. Total de contratos em segundo lugar vem Cogna, em volume financeiro vem o Ibov, depois vem Vale, depois vem Bova. Então você vê que é bem diferente de comparar aqui o número total de contratos. São informações bem distintas. Agora ele traz algumas ferramentas que a gente consegue acessar. Lembrando que tudo a gente consegue acessar por essa parte inicial aqui. A gente pode vir aqui em opções, pressões ou indicativos. Tudo isso que eu estou te mostrando você acessa por lá. Agora que essa informação eu acho bem legal. São ações que estão com volumes em destaque. Algumas ações que teve um aumento muito grande de volume comparado com a média. Então, por exemplo, se a gente vir aqui, a gente encontra alguns ativos, geralmente são ações com uma quantidade menor de negociações, que teve um aumento repentino na quantidade de negócios. Então aqui a gente vai ver que ou é um grande investidor manipulando esse ativo, ou aconteceu alguma notícia com essa ação. Então é legal a gente pegar aqui alguns casos que a gente achar interessante pesquisar. Por exemplo, se a gente pega aqui GMCO34, é o BDR aqui, ó, da ação General Motors. E aí se você pesquisar, você vai ver que está subindo 7% hoje. E a gente conseguiu ver essa informação pelo aumento da quantidade de contratos. Porque pelo que parece, amanhã vai sair um carro aqui diferente da General Motors, que o pessoal tá com uma expectativa grande. Se não me engano, é uma caminhonete elétrica, alguma coisa assim, não aprofundei. Mas é interessante que olhar dessa forma o mercado costuma ser uma informação instantânea para onde as pessoas estão correndo, para onde elas estão indo para investir. Então aqui se a gente pega principalmente aumento grande em ativos onde tem um volume legal, a gente descobre notícias, a gente descobre situações aqui peculiares. Então é interessante monitorar isso para a gente encontrar essas informações. Se você procurar e achar algumas coisas como isso aqui, ó, JFEM3, é um ativo com pouquíssima movimentação, olha aqui que você vai encontrar. Você vai encontrar uma ação que subiu muito nos últimos dias, então isso aqui eu peço para você tomar cuidado, tá? Porque é uma empresa horrível, o patrimônio é negativo. Se você olhar a contabilidade
rentabilidade, é uma empresa que só dá prejuízo, mas aqui sempre tem alguém querendo manipular. Se o pessoal pequeno quiser tirar vantagem com isso, geralmente é o pessoal que mais sofre. Então toma cuidado, tá? Com a empresa que você for usar utilizando essa informação. Mas, em modo geral, é ver aqui o volume que mais aumentou de ativos que tem um volume relevante. Ó, isso aqui tem um volume legal, isso aqui tem um volume legal, isso aqui tem um volume legal, isso aqui também, isso aqui também. Então, de modo geral, é isso. Você olhar o que tem um volume razoável para você buscar aqui a informação do que aconteceu. E aí você analisa se ainda faz sentido você entrar ou não, ou operar para cima ou para baixo. Também tem essa alternativa. Essa informação eu acho bacana para ajudar nas análises. Uma outra ferramenta bacana que o InvestMax traz é um indicador técnico aqui, que é o índice de força relativa. Ele usa esse indicador e filtra em todos os ativos da bolsa, basicamente. Então você consegue achar situações mais extremas. Então você pode vir, ele até explica para você. O índice de força relativa, se você estiver usando uma ferramenta em inglês, ele é o RSI, tá? Relative Strength Index. Algumas plataformas ainda trazem esse nome, tá? Então aqui ele te explica que o IFR, né, índice de força relativa, se estiver abaixo de 30, ele está sobrevendido. Se ele estiver acima de 70, está sobrecomprado. Então você pode buscar na bolsa quais ativos estão com esse indicador mais extremo. Então você pode vir aqui, por exemplo, pôr o RSI na máxima e ver qual que está mais sobrecomprado ou mais sobrevendido. E com isso você pode partir sua análise daí. Por exemplo, pega aqui um ativo, a gente está vendo aqui, a maioria desses são fundos imobiliários, mas aí você vê o que faz sentido para você. Você pode pegar um aqui, ó, BIF3. E aí você dá uma olhada se tem opções, dá uma olhada aqui no RSI. Aqui ele tenta trazer para você esse SVSC, que na verdade simplesmente ele está resumindo a informação se está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, por exemplo, você pode olhar aqui BIF3, ele está falando que está sobrecomprado. Você pode olhar, abrir o ativo, olhar as opções, continuar a sua análise a partir daqui. E caso você decidir operar, você vai no Profit e opera. E aqui pode ser um início para você ter uma noção de ativos que têm chance de subir e ativos que têm chance de cair. É um filtro legal e fácil de usar. Então, por isso eu acho bem interessante, principalmente para quem gosta aqui desse tipo de análise. Para quem usa esse indicador, esse filtro é muito bom. Além disso, uma ferramenta que eu uso bastante e mostro bastante para vocês é isso aqui. É como que estão os investimentos dos estrangeiros aqui no Brasil. Se a gente desce aqui, por exemplo, a gente encontra, ó, volume direto na B3 e aqui como que o investidor institucional brasileiro e o estrangeiro estão operando. Atualmente os dois estão operando em direções opostas. O estrangeiro compra bolsa todos os dias, o investidor institucional brasileiro vende bolsa todos os dias. O institucional brasileiro vende mais do que o estrangeiro compra, então a nossa bolsa cai. De modo geral é isso, né? E aqui a gente tem um resumão, tem o gráfico. É uma coisa que ajuda bastante a gente ter noção do que está acontecendo na nossa bolsa. Aqui é claro que o institucional brasileiro está vendendo porque está migrando bastante para a renda fixa, agora que o juros subiu bastante. Quando os juros começar a ceder, muito provavelmente a gente vai ver isso aqui dar uma controlada, né, até voltar a ver compras do institucional brasileiro. E por fim, a ferramenta aqui que eu já mostrei e eu acho bacana pra caramba é esse mapa das opções. Eles fazem um gráfico bonitinho aqui. Hoje em dia a gente tem uma alternativa que tá melhor, é o Jumba. Se eu não me engano, o site chama Jumba. Eu mostrei para vocês aqui no canal também. Mas esse aqui é bem legal também. Ele mostra o gráfico, o número de contratos. Com isso a gente consegue ver, por exemplo, isso aqui é a Petrobras. A gente consegue ver quais são os strikes mais utilizados aqui para o pessoal fazer venda coberta, para o pessoal operar quando o pessoal está comprado. Então a gente consegue fazer uma análise bem bacana das operações utilizando esse mapa das opções. Todas essas ferramentas que eu te mostrei, tanto de opções quanto de ações, estão todas aqui no InvestMax. É um site que eu não conheço o criador, isso não é um vídeo patrocinado, eu simplesmente uso e falo que vocês aí, os criadores do site, estão de parabéns. Eu gosto de incentivar quem cria boas ferramentas para a gente fazer o nosso trabalho, né? Para a gente investir. Então é isso, investidor, espero que você tenha gostado. Quem gostou, deixa seu gostei, ajuda demais o vídeo. Quem é novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E é isso, espero ter te ajudado com uma ferramenta para você investir um pouquinho melhor e melhorar seus resultados aí, a ganhar mais dinheiro. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.